Mas não basta saber, né? Basta entender, tem que entender, compreender. Tem gente que, se você pedir, ele vai falar esse salmo todinho de cor. Tem decorado. Mas a questão não é decorar simplesmente. A questão é entender, compreender tudo que tem aqui, as grandezas, os ensinamentos de Deus aqui. E o que me chama a atenção aqui no Salmo 91, eu quero pegar com você hoje, o versículo 14 e 15. Porque esse versículo Deus diz assim: portanto, ou porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aqui nós vemos que Deus ele trabalha com a lei da recompensa. O que é a lei da recompensa? O que o homem plantar, ele colhe. O que ele semear, ele colhe. E Deus por isso que a Bíblia diz que quem se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus existe. É necessário. É uma necessidade, crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador quer dizer recompensador. Então volta novamente para a recompensa. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que ele diz: porquanto tão encarecidamente me amou. Quer dizer, Deus está falando aqui de uma pessoa que o amou, mas não amou de qualquer maneira. Ele diz que amou de uma forma encarecidamente, tão encarecidamente. Tem a palavra tão encarecidamente. A palavra encarecidamente quer dizer com empenho, com tanto empenho ele me amou. Empenho quer dizer compromisso, obrigação, dedicação. Então quer dizer, com tanta dedicação, com tanto compromisso ele me amou. Dá para você imaginar isso? Uma pessoa verdadeiramente dedicada por amor a outra, uma pessoa tão encarecida, tão empenhada em amar. Você sabe que amar não é simplesmente, amar é você buscar estar próximo, você buscar estar junto, você buscar fazer aquilo que agrada a pessoa amada, no caso aqui Deus. O próprio Jesus, ele disse: aqueles que têm os meus mandamentos e guardam, esse é o que me ama. Está em João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos. Então o amor a Deus, ele começa primeiro em quê? Na dedicação. A dedicação. Dedicação de quê? Qual é a primeira dedicação de quem ama a Deus? Dedicação de conhecê-lo. Você se coloca debaixo, você, não é ninguém que te coloca não, é você. Você se coloca numa obrigação de conhecer Deus. Porque quem tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Para você ter os mandamentos de Deus, ter os mandamentos quer dizer conhecer, né? Ter o conhecimento dos mandamentos de Deus, você precisa de quê? Dedicação em buscá-los. Onde você vai encontrar os mandamentos de Deus? Na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Lá estão os mandamentos, aquelas ordens imperativas. É lá que você descobre. Então quer dizer, para mim ter, então o caminho do amor a Deus, porque se você pergunta para as pessoas, eu já falei isso aqui tantas vezes, se você perguntar para as pessoas, você ama a Deus? A pessoa vai, logicamente nós somos uma nação que vem de uma linhagem cristã, então todos vão dizer que ama, não é verdade? Você perguntar, chegar no meio de um povo, vamos dizer que você for lá no show de um artista secular, desse artista que leva o povão, e eles estiverem fazendo o show e perguntar quem ama a Deus, a maioria das pessoas ali vão dizer que ama. Aí perguntar para a maioria, não
quem conhece os mandamentos de Deus? Não tem. Aí se perguntar aí, quem guarda os mandamentos dele? Pior ainda. Então não ama a Deus. Não é uma confissão, ou não é ter uma religião, seja ela católica, evangélica ou qualquer outra, que vai nos levar a amar a Deus. O que vai nos levar a amar a Deus é a primeira coisa, ter os seus mandamentos e a disposição de guardá-los. Então, para eu amar a Deus, precisa que eu tenha esse empenho, eu busque Ele com empenho. O empenho de buscar, de ler a Bíblia, o empenho de estudar, de meditar, de procurar compreendê-la, de adquirir os mandamentos dele, e o empenho de, quando ter o conhecimento deles comigo, de guardá-los. Porque o amor a Deus é ter o conhecimento do que é os mandamentos de Deus e ter a disposição de guardá-los. Então, tão encarecidamente me amou. Então nós vemos aqui que Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar em todas as dificuldades que nós passamos, mas Ele quer encontrar em nós um coração que o ama de uma forma encarecida, com empenho, com dedicação. Por que isso? Porque Deus é tão exigente nisso? Porque é justamente à medida que eu me empenho, tomo gosto nas coisas de Deus, tomo gosto de ler a Bíblia, tomo gosto de meditar na Bíblia, tenho prazer de obedecer o mandamento dele, que eu vou conhecer, que eu vou compreender o que ele tem para mim, que eu vou compreender a maneira que ele quer que eu me conduza. Se eu não buscar, se eu não tiver prazer de buscar os mandamentos dele, se eu não tiver prazer de cumpri-los, eu não vou fazer a vontade dele, não vou andar da maneira que ele quer que eu ande. Eu vou agir da minha. Eu vou fazer aquilo que eu acho que agrada a Deus. Porque se eu não tenho os mandamentos, mesmo que eu queira agradar a Deus, eu vou procurar fazer aquilo que eu acho que agrada. Só que a vida é cheia de armadilha no dia a dia. Vai surgir coisas que eu vou ser tentado a fazer coisas que desagradam a Deus. Eu estava lendo o versículo hoje, só para você ver, isso aqui eu não vou ler aqui, mas só para você ter um exemplo. Eu estava lendo sobre, lá na primeira carta de João, no finalzinho, capítulo 5, assim, o capítulo daquela carta, e tem uma palavra ali que fala acerca do nosso posicionamento para com o irmão que está pecando. Ele diz assim: se o teu irmão está pecando e não for pecado para a morte, aí ele fala que tem pecado para a morte e tem pecado que não. Aí qual que ele nos ensina? Ora por ele, porque Deus é o Deus da vida, vai dar vida a ele, quer dizer, vai fazer ele despertar. Mas o que é natural quando uma pessoa vê o outro irmão errado? É sair espalhando, não é verdade? Você viu o que o fulano fez, você viu como o fulano está agindo, é criticar, é falar, é mostrar para os outros que o irmão está errado. E o mandamento de Deus é orar por ele, não é você sair espalhando a vida da pessoa, os erros da pessoa, ou às vezes ficar condenando. Está errado por isso, está errado por aquilo, por não sei o que lá, esse cara. Aí tem aquela frase: se fosse de Deus, não estava fazendo isso. Aí já virou juiz, né? Já virou juiz. Porque quando eu digo que uma pessoa, um irmão, lá está falando de irmãos, a igreja.
Quando eu digo que um irmão, que eu vi uma falha dele, um erro dele, eu digo assim, que ele não é de Deus, eu estou dizendo que o cara não é convertido, não está salvo. Então já me transformei em um juiz. Quer dizer, eu já fui contra o mandamento de Deus. Antes de eu abrir a minha boca para falar aquilo, se eu tivesse examinado os mandamentos de Deus e tivesse disposto a seguir, não é dessa forma. Essa pessoa está errada, eu vou orar por ela. Esse irmão está pecando, estou vendo que ele está no pecado, eu vou orar por ele. Vou buscar, vou orar, para que Deus venha dar entendimento a ele, que Deus venha abrir o entendimento dele. É isso que eu faço. Mas às vezes a pessoa quer punir com suas palavras, com o que ele pensa, e até apontar o dedo e condenar de uma vez. Então, essa é a palavra. Então, quer dizer, o que eu quero te mostrar aqui para você, se apegou a Deus encarecidamente, com amor, com dedicação, buscando os seus mandamentos, buscando a sua palavra, o prazer de buscar a Deus em oração, o prazer de aprender de Deus, o prazer de praticar a palavra de Deus, o prazer, a dedicação a isso, de praticar a palavra de Deus, mesmo quando às vezes somos tentados a não praticar. Mas eu conheço a palavra. A minha vontade é agir dessa forma, a minha vontade é de agir dessa maneira. Mas espera aí, a palavra de Deus. A palavra de Deus me ensina de outra forma. Porque às vezes a gente vê que o mandamento de Deus, comparado com o mundo, com a maneira do ser humano sem Deus agir, às vezes ele coloca você como um bobinho. É verdade, como um bobo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele ficou sabendo que na igreja, irmão, a gente fala da igreja de hoje, a gente tem mania de falar, a igreja de hoje perdeu o alvo, a igreja de hoje isso e isso. Aquela igreja do passado, aquela igreja do passado era povo como nós, tinha problemas como nós. E o Paulo descobriu que na igreja, dentro da igreja, tinha irmão passando o outro para trás em negócios, cometendo injustiça, e eles iam levar as pessoas lá fora, com certeza, as causas da igreja, um contra o outro, um irmão contra o outro. E Paulo chegou e disse assim: é muita falta entre vocês, está levando o irmão ao ímpio, porque vocês mesmos não julgam a causa de vocês aí. Aí ele fala uma coisa ali que nenhum de nós queremos. Ele diz assim: por que você que sofreu a injustiça, em outras palavras, não deixa para lá, não perdoa o outro? Não, ninguém gosta de ser injustiçado, não é verdade? Quando o camarada comete uma injustiça com você, você se sente que o cara te fez de bobo. Porque a injustiça, ela não só causa o prejuízo, como ela fere o teu orgulho. E você não quer deixar para trás, às vezes, não é nem pelo o dano material, que às vezes foi tão pouco, às vezes é pelo orgulho ferido. Não é verdade? Por exemplo, o camarada está lá na rua pedindo dinheiro para você. Ah, me dá um dinheiro aí. Aí você diz: vou dar dinheiro para esse cara, né? Ele quer dinheiro para tomar cachaça. Ele chega dizendo para você que é para comer, para você saber que é tomar cachaça. Mas você se sente, se você der para ele uma moeda, não vai te fazer falta nenhuma, não é verdade? Mas que o teu orgulho é ferido. O teu orgulho de quê? O cara está me enganando. Ele pede para comer, mas foi tomar cachaça. Você não está nem preocupado se ele tomou cachaça ou não. Você está preocupado que o orgulho foi ferido. Eu estou pegando isso aqui como exemplo, né? Mas são em muitas coisas. Então, quando nós somos injustiçados por alguém, é difícil a gente deixar para lá. Por quê? Por causa do nosso orgulho que foi ferido.
E nós não queremos deixar para lá. Só que aí o Evangelho vem e nos ensina a deixar para lá. Aí você fala, vou fazer papel de bobo? Oh Deus, aí não. E Paulo diz, porque você, quem sofreu, ele fala assim, quem sofreu o dano, não deixa para lá. Só que aí, pastor, mas aí é muito bom, o cara porque é irmão, vai aprontar, vai aplicar golpe, vai continuar, mas aí tem o outro lado. Aí tem o outro lado. Qual é o outro lado? O injusto não vai entrar no reino dos céus. Se a pessoa continuar cometendo injustiça, ele não vai entrar. Então quem vai perder muito e muito mesmo é ele. Mas as pessoas, às vezes, pelo orgulho de ser enganadas, elas deixam. Por exemplo, hoje, a maioria das igrejas, tem igreja que não trabalha com o dízimo. Mas tem igreja, como nós trabalhamos com o dízimo hoje é quem paga todas as contas. O dizimista é quem paga todas as contas da igreja. Se tirar os dizimistas da igreja, ela não tem como arcar. Por exemplo, aqui nessa igreja, se não são os dizimistas, eu não tenho como pagar o aluguel dessa igreja. Eu não tenho como pagar as despesas dessa igreja. Não tem não. Se tirar os dizimistas, amanhã, se todo dizimista daqui, esse mês ele disser, não vou, esse mês não, já pagou o aluguel. Mas se o mês que vem ele disser, não vamos dizimar esse mês, ninguém vai dizimar. Então pode ter certeza que no outro mês vai estar fechada a igreja, porque não tem como pagar. Mas quantas pessoas, elas não dizimam por causa do orgulho dela? Orgulho. Porque ela diz assim, não, e se eu der meu dinheiro, que é tão trabalhoso ganhar, e é mesmo tão trabalhoso, e a liderança da igreja gastar em coisas que não deve, usar para benefício próprio. Ela sabe que a igreja depende do dízimo, mas ela vai pensar isso. Eu não estava pregando aqui para levantar a oferta, não. Eu estou só dando um exemplo. Mas muita pessoa não dizima por isso. Quer dizer assim, não, porque olha, que é a velha conversa. O pastor está ficando rico com o meu dízimo. Cara, eu não vou ser bobo, não vou dar não. E ele não dizima, só que se dependesse dele, a igreja estava fechada. Porque a igreja depende disso. Depende dos dizimistas. Se dependesse dele, estava fechada. Não existia. Ela não existia, não tinha como. Não tinha como. Imagina, todo dia 1º do mês, acho que é o dia 1º, que o Rio de Janeiro paga os aluguéis no Brasil inteiro. Quanto de dinheiro não é isso? Tem igreja nossa que é 20 mil reais o aluguel. Quanto não é isso? E se os dizimistas no Brasil inteiro resolvem, não vou dar, porque de repente tem alguém enriquecendo. Bom, comigo acho que não é possível dizer que eu estou enriquecendo com dízimo de ninguém, porque minha vida aí tem lá essas coisas todas não, né? Melhor, meu padrão de vida não é muito desejável para a maioria, não. Minha vida é muito comum mesmo. E se você quiser o número da minha conta bancária, eu até te dou para você examiná-la. Tem menor medo. De repente você até pega ela e vai dizer, pô, pastor, tá bem, eu vou ter que ajudar ele. Porque se você for na minha conta bancária lá, não tem um centavo. Não tem um centavo. Quando entra alguma coisa lá, a gente já tem que pagar as contas. Então eu não estou com medo desse juízo não. Mas às vezes tem muita gente que é isso, irmãos. Tem pessoas que ainda é aquela questão, ela não, se eu dizimar vai faltar. Mas tem uns não, vou dar dízimo para pastor, liderança da igreja enriquecer, não sei o que lá, isso e aquilo. Só que se todos pensassem assim, as igrejas estariam fechadas. Porque não haveria. Mas vamos dizer, mesmo que alguém se aproveite da doação da igreja, talvez o orgulho de quem ofertou ficou ferido, mas aquele camarada é quem vai dar conta, pior ainda.
a Deus? É quem vai dar conta. Porque tudo vai passar um dia, vai passar no tribunal de Deus. Vai passar no tribunal de Deus. Mas não é isso que eu quero falar, eu só peguei isso aqui como exemplo, né? Que às vezes a gente não quer praticar a palavra de Deus. O que eu quero que você entenda é isso. Às vezes a pessoa não quer praticar a palavra de Deus, que a palavra de Deus, para você praticar, às vezes se coloca no lugar de bobo perante o mundo. A maneira do mundo pensar. A maneira do mundo pensar é: eu não levo desaforo para casa. Bateu, recebeu. O ensinamento de Deus não é esse para nós. Não é esse. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, nesse momento, essa briga que nós estamos vivendo aí política, tem que tomar muito cuidado. Porque tem muito cristão agindo à altura do ímpio por causa de disputa política. Nós temos que tomar cuidado nisso. Cada um tem sua escolha, seu pensamento de ser, mas vamos respeitar. Ah, mas o outro lado não me respeita. Mas você não tem que ser igual a ele. Nunca se paga mal com mal. Nunca paga mal com mal. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que agir sobre a palavra, mesmo que sejamos tirados como bobos. Agora, logicamente, fazendo as coisas sempre com prudência. Então, portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Meu irmão, presta atenção. Esse mundo vai trazer aflições, vai trazer lutas para todo mundo, para todo tipo de pessoa que está, todo ser humano que vive aqui nesse mundo enfrenta luta. Ontem mesmo eu estava aqui, uma mulher pôs a cabeça ali na porta, deixa a porta um pouquinho. Ela posso falar? Ela entra. Ela entrou. Aí junto com ela 2 jovens, uma mocinha e um rapaz. Não, eu quero que você olhe por essa moça, porque olha, ela dá uns problemas nela, está dando um chilique nela. Eu acho que é trabalho de feitiçaria, estão fazendo contra ela. E a coisa está esquisita, feia lá em casa. Ela fica, vai no médico, não resolve nada e tudo. Aí eu fui orar pela moça, manifestou demônio. Aí a mãe disse: agora ora por mim, manifestou demônio. Aí o rapazinho, manifestou demônio. Todo mundo com problemas espirituais, sofrendo, padecendo. E Deus tem o poder de resolver o problema dessas pessoas. E Deus quer resolver, quer livrar dessas aflições. E qual o caminho? Se apegar a Ele com amor. Mas não é só uma confissão de amor, é tão encarecidamente com empenho. Porque se você tiver empenho, porque se apegar a Deus, com Deus é espírito, eu não vejo Deus, você não vê Deus. Como é que nós nos apegamos a Ele? Você já viu essa frase de apegado, né? Ah, o fulano é muito apegado com o fulano, né? Como é que ele se diz? Geralmente assim: aquele filho é muito apegado à mãe. Onde a mãe está, ele está junto. Não é verdade? Né? Vocês que são mães sabem disso. Ah, tem um filho, não tem apego nenhum comigo. Quer dizer, não dá muita atenção. Ah, aquele é muito apegado com o pai. Tem até pais que ficam com ciúme do outro. Fulano só gosta de você, é muito apegado a você. Ou às vezes filho com os pais. Você é muito apegado a fulano. Esse dia mesmo eu fiz uma visita numa irmã e ela disse que os filhos chegam e dizem para ela: você é muito, até usa um termo que não deveria usar com a mãe. Você é muito puxa-saco do fulano, porque eles têm ciúme do apego dela com o outro. Ela falou: pastor, eu amo todos, só que o outro é mais obediente também. Mas é muito apegado. Então nós entendemos o que é a palavra ser apegado, né? Se apegar. E se apegar com amor, porque tem o apego do interesse também. Se apegar com amor, então quer dizer, eu me apegar a Deus, eu ter prazer nas coisas dele, eu ter empenho em aprender a palavra dele. Porque você pode vir para a igreja, você pode desenvolver sua vida de cristão sem empenho nenhum, sem apego nenhum.
Você vem de vez em quando, assiste um culto, vai embora. Você não tem interesse de ler a Bíblia em casa, você não tem interesse de orar. Como muita gente faz, vem na igreja por vir. Hoje eu vou na igreja. Igual todo mundo cresceu na religião tradicional, que é a religião que a maioria dos brasileiros confessam, mas a maioria vai lá, mas não é com apego à religião dele, porque o cara vai lá de vez em quando e nem dá atenção o que o sacerdote lá está pregando. Então quer dizer, mas tem na igreja evangélica também tem pessoas assim, sem apego nenhum a Deus, sem apego nenhum à palavra, sem apego nenhum em buscar Deus. Ele vai na igreja, hoje é dia de culto. Tem até aqueles que é o dia da Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia, eu vou na igreja. Passou Santa Ceia, eu não vou mais. Passou esse dia, é uma vez por mês, é de vez em quando. Não tem apego de conhecer os mandamentos, de aprender de Deus, de se aproximar mais. E o apego com amor, encarecidamente, com empenho, é esse que nos leva o quê? A nos dedicarmos a Deus, a termos desejo, vontade de aprender para cumprir, para fazer aquilo que Ele ordena. Então aqui Deus fala de alguém que tão encarecidamente o amou, então com empenho, com dedicação, com compromisso. Ele disse, então como essa pessoa fez isso dessa maneira, o que eu vou fazer com ela? Eu vou livrar. Entenda bem, não precisa nem a pessoa que anda apegado a Deus encarecidamente, ela não precisa nem estar gritando toda hora por livramento, porque ela vai estar tão firme com Deus na palavra, que o próprio Deus, quando surgir alguma coisa, vai livrar ela, e nem vai se preocupar quando fosse colocado, lançado numa situação difícil, porque o próprio Deus vai tomar a frente, porque Deus diz, eu o livrarei e pô-lo-ei em um retiro alto, num lugar seguro. Lugar alto quer dizer um lugar seguro. Um lugar seguro. Eu vou pôr ele nesse lugar. Eu vou livrar da sua dificuldade. Isso me lembra o quê? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O apego deles com Deus. Esse dia eu estava lembrando disso. Eu estava lembrando dessa questão de aflição, né? Que às vezes a vida, a gente enfrenta problemas que nos deixam afligidos. Às vezes situações acontecem que nos afligem. E principalmente quando nós vemos alguma coisa que está ali na iminência de acontecer algo ruim. Aí você já começa a se afligir. E eu fiquei pensando, a aflição que não foi dos amigos de Daniel. A Bíblia ela conta a história resumida. Ela não fala dos sentimentos, como eles sentiram, mas o tamanho da aflição que não foi, quando eles tinham posição diante do rei da Babilônia, eram homens, tinham posição importante, mas de repente o rei inventa lá, constrói uma imagem, e o rei diz assim, olha, vou inaugurar esse tal dia. E no dia da inauguração vai ter toda sorte de instrumento tocando ali em louvor à minha imagem que eu construí. E se alguém não dobrar os joelhos a essa imagem, será morto. Vai ter até uma fornalha que eu vou jogar dentro do fogo para morrer queimado. E o povo de Israel, e eles eram israelitas, eles sabiam que eles, como povo de Deus, não podiam se dobrar o joelho diante daquilo ali. Você imagina os dias que antecedeu aquilo ali, a aflição desses homens no coração, porque eles, de uma lado eles diziam, nós não vamos nos dobrar. Mas ele sabia também o perigo que correria de ser pego, se não se ajoelhasse, já que tinha que estar todo mundo lá na frente, uma multidão, e todo mundo se ajoelhar ao mesmo tempo. Você imagina uma multidão. Vamos dizer que essa igreja esteja aqui cheia, todo mundo se ajoelha, aí vocês três aí ficam de pé, não tem como não ver, né? Mas tem outra coisa naquela história, eles eram homens importantes do reino,
porque eles tinham conquistado ali espaço naquele governo, onde eles assumiram condições ali importantes, porque eles eram sábios. Então, com certeza, ele não estava no meio da multidão comum. Eles estavam no lugar de mais destaque, no meio daquele povo importante do reino. Então era mais fácil ainda de ser identificado. Era muito mais. Então eu creio que nisso, com certeza, foram dias de aflição. E de repente chegou o dia. E ele disse: a gente se ajoelhar, a gente estamos indo contra Deus. Mas se não nos ajoelhar, vamos ser pegos. E todo mundo se ajoelhou e ficaram de pé. E tinha uma coisa, e lei naquela época tinha que se cumprir. Se não se cumprisse, a espada comia. Aí eles não se ajoelharam. Quando a gente lê o texto, a gente imagina o quê? A gente pensa só o momento que eles foram, que eles chegaram para conversar com o rei, que eles foram lançados. Mas eu fico pensando, ali eram homens, seres humanos. Se até Jesus, quando está se aproximando o momento que ele seria preso, ele se angustiou, que ele estou angustiado até a morte. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se angustiaram, a angústia que esses homens não passaram, mas eles continuaram firmes. E até o ponto que aí eles não se prostram. Alguém com certeza viu. Esses caras não. Aí correram para o rei. Esses caras não. O Senhor deu posição para esses caras, honrou esses caras. Mas os caras te honraram não, se ajoelharam não. E a gente vê quando o governante é contrariado por alguém, o quanto ele vai para cima para acabar com o cara. Ele tem poder para isso. Aí o que aconteceu? Levam ele até o rei. Agora, pronto, pior ainda. Mas o rei viu que eles eram bons servos, eles serviam bem. Na posição onde tinha colocado eles, davam boa resposta no trabalho. Então o rei disse: não, eu vou dar uma chance para eles. Vou dar uma chance, vou mandar tocar tudo de novo, vocês vão se prostrar. Aí eu perdoo vocês. O rei foi até benevolente, em parte. Até que deixou o orgulho assim um pouquinho do lado, né? Apesar de ser muito orgulhoso. Porque era já para ter mandado eles para a fogueira direto. Mas ele disse: não, vou dar uma chance. Isso quer dizer por quê? Porque eles eram bons governantes que estavam ali à frente de algumas cidades naquela região, o povo. Aí disse: a gente não vai obedecer. A gente não vai obedecer. Aí o rei disse: mas eu quero ver se o teu Deus te livra do que eu vou fazer com vocês. E eles disseram assim: olha, o nosso Deus tem poder de nos livrar. Só que eles não tinham certeza que Deus livrava. Porque ele disse assim: porém, se ele não nos livrar, a gente também não vai nos prostrar. Então eles não tinham certeza não. Mas eles tinham uma coisa: o amor deles por Deus era dedicação total, era compromisso total. E o que aconteceu ali? Foram jogados dentro da fornalha, amarrados. Lá dentro eles foram soltos. Engraçado, né? As cordas que estavam sobre eles se queimaram, mas eles não se queimaram. E eles saíram dali com vida. Quer dizer, Deus o livrou. E por que Deus livrou eles, irmãos? Porque tão encarecidamente amou a Deus. A gente temos que aprender isso para a nossa vida. Tão encarecidamente amar a Deus, porque Deus tem todo o poder de nos livrar das nossas dificuldades, daquilo que nos aflige, e ainda nos colocar no alto retiro, no lugar seguro, no lugar de destaque. E faz mais, Deus diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Ao segredo para que nossas orações sejam respondidas.
Tudo está em nos apegarmos com amor a Deus, com compromisso, com dedicação, com empenho de conhecer, empenho de obedecer, empenho de orar, empenho de meditar na Bíblia, ler e meditar, empenho de obedecer a palavra. Se isso fizermos, aí vamos ter uma comunhão tão boa que vamos invocar a Deus e Ele vai nos responder. Não vamos perder uma oração. Ele diz: estarei com Ele na angústia. Presta atenção, isso aqui é bem importante, né? Para a gente entender. Não é porque você é de Deus que você não vai enfrentar nesse mundo momentos angustiantes. Vai sim. Vai sim. Não é Deus que manda angústia para você, sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O próprio mundo que vivemos se encarrega disso, de produzir situações que nos afligem. Só que Deus, Ele disse: no momento que você estiver angustiado, e só estamos angustiados quando algo ruim está acontecendo, ou está a iminência de acontecer. Quando algo ruim estiver nos angustiando, Deus disse: eu vou estar contigo, você não vai estar sozinho. Por isso que o nosso cuidado, o nosso zelo, às vezes a gente olhamos coisas nesse mundo que nos dá medo, nos dá receio. Tanta coisa está acontecendo. E antes da gente nos sentir sozinhos e deixa que a angústia tome conta de nós e nos leve às vezes até a agir de uma maneira que não devemos, e nos últimos dias nós temos visto muitas, às vezes, os cristãos agindo de maneira que não condiz com a palavra, às vezes por estar angustiado, com medo de alguma coisa. Antes disso, nós devemos lembrar: não, Deus está comigo. Por quê? Porque eu ando na palavra dele, porque eu me dedico a ele. Então vamos nos dedicar a Deus, vamos nos apegar a Deus tão encarecidamente, nos dedicar a orar, nos dedicar a ler a palavra, nos dedicar a fazer o que ele manda a gente fazer, a obedecer, a compreender os mandamentos dele, a ter esses mandamentos, o conhecimento desses mandamentos conosco e a disposição de obedecer. Se Deus vê que nosso empenho é esse, que nós estamos amando Ele mesmo tão encarecidamente, a angústia virá, mas você não vai estar sozinho no dia da angústia. Está sozinho. Como eu falei dos amigos do Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, meu irmão, com certeza foram os dias angustiosos, foram dias de angústia. Você vai: eu posso ser queimado, morrer queimado, mas Deus estava com eles. E ele diz: estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Não é que ele vai estar só com você com a angústia. Não, olha, eu estou aqui. Você está angustiado? Eu estou aqui, fica tranquilo, eu estou aqui do teu lado. Não vai adiantar muita coisa, né? Ele disse: não, eu estarei com ele, e da angústia dela eu o tirarei. Ele vai te tirar da angústia, ele vai te ajudar, ele vai te tirar. Ele tem os meios dele, tem a forma dele, tem o poder para te tirar da angústia. Ele disse que vai te tirar, eu dela o retirarei e o glorificarei. Vou te colocar, vou te revestir de glória, vou mudar essa situação, que as pessoas vão olhar para você e vão ver o quanto você é forte, o quanto a minha glória está sobre tua vida. Amém, Jesus? Então, fica essa palavra para a gente orar. Hoje é um dia que oramos pela família, às vezes a nossa família também, ou às vezes outras famílias, tão angustiadas, em situações tão terríveis. E vamos orar para eles acordem, se apeguem a Deus com amor. Agora tem que ser, não é simplesmente vir para a igreja. As pessoas acham que é só vir para a igreja. Não, é tão encarecidamente me amor. É
apegado a Deus mesmo, aquele prazer de buscar a palavra dele, aquele prazer de buscar os mandamentos dele, o prazer de cumprir, de conhecer e de cumprir. Amém, Jesus? Essa é a nossa mensagem de hoje.